Vamos direto ao ponto, a você que está nos acompanhando no Rumble, você que está nos acompanhando no Twitter do Notícias Sem Máscara, você que está nos acompanhando pelo Spotify depois, né, assistindo aqui. Vamos direto ao ponto e vamos ver o que o Weingarten trouxe de informação com relação ao senador Marcos Duval. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Exatamente. Senador Duval responde. Exatamente. O senhor pensou em denunciar em algum momento depois que ele falou isso? Pô, isso é coisa de maluco, eu não vou denunciar ninguém, pô. Quer ficar aqui? Quer falar? Valeu, pessoal. Bem, do que se trata o vídeo, né? O presidente tem uma mensagem no WhatsApp com o senador Marcos Duval, numa mensagem que ele mandou para o Alexandre de Moraes, dizendo para ele que, na verdade, quem estava arquitetando tudo teria sido Daniel Silveira. E nessa tentativa de orquestração supostamente endereçada ao Daniel Silveira, então o Marcos Duval seria ele como se fosse um agente duplo, conversando com o presidente, conversando com a PF, conversando com Alexandre de Moraes e conversando com o Daniel Silveira. Ninguém perguntou, ninguém questionou quem é o chefe do Daniel Silveira, não, do Marcos Duval. Eu comentei ontem numa análise longa, né, daquele 26º superior da Ordem dos Jesuítas, né, na live de ontem, sobre o padre Vladimir Ledokovsky. Eu comentei sobre a dificuldade de julgar fatos que nós não temos todas as informações, estão ainda nebulosas, as coisas estão difíceis de compreensão. E eu falei que há uma orquestração em andamento no Brasil que eu suspeito, é uma suspeição minha, né? Isso é só uma suspeita minha, melhor dizendo, é só uma suspeita minha de que ela não foi feita por brasileiros, ou seja, ela não é uma coisa feita por tupiniquins. O grau de complexidade dessa operação não indica que isso tenha sido feito por brasileiros. Até mesmo porque eu fui o primeiro a denunciar aquilo que o Bernie Sanders comentou no podcast com um comunista americano sobre o governo americano enviar membros de alto escalão das Forças Armadas Americanas para conversar com militares brasileiros e interferir diretamente nas eleições brasileiras. E também fui eu quem denunciou sobre as maletas de escuta telefônica que descobriram-se, então, que havia maletas em Brasília, em endereços que eles dão a geolocalização, e porque eu morava em Brasília, eu morava no Lago Sul, inclusive 3 dessas maletas, né, estavam perto dali da minha casa. Uma delas ficava onde exatamente está a Embaixada da Coreia do Norte, uma outra na casa do Cacai, e uma outra ficava móvel, mas que também, em alguns momentos, parava na Embaixada da China, né? Então eu cheguei a denunciar essas maletas de escuta, falei sobre isso, tive muita perseguição, ainda sofro muita perseguição por causa disso. Estou no exílio há 3 anos sem ver os meus filhos, minha esposa, pagando muito caro por isso. E eu tenho lá os meus motivos para suspeitar que a coisa foi orquestrada do lado de fora, com pessoas de dentro do Brasil.
Muitos de vocês podem imaginar assim, Alan, da onde você tira essas coisas, né? Pelo amor de Deus, isso parece teoria da conspiração. Existe um livro chamado Witness. Vou botar aqui para vocês. Witness, do Whittaker Chamber. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Whittaker Chamber. Esse é o cara. Eu vou pegar e mostrar aqui para vocês. Achei na Amazon. Vamos tentar ver aqui em outro lugar que apareça assim imagens. Tem um review aqui da Universidade de Chicago de 1953 sobre o livro de Whittaker Chambers. Deixa eu ver um outro site aqui. Eu queria mostrar para vocês um pouco a capa do livro. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o livro, um comentário sobre o livro, né, no site Bill of Rights Institute. Falando um pouco da integridade do Whittaker Chambers, que é esse cara aqui. Ele era comunista, membro do Partido dos Trabalhadores dos Estados Unidos. Esse aqui é o nome dele. Aqui, ó. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Whittaker Chambers. E esse livro, ele é mencionado no livro American Betrayal, da Diana West. E ele narra o seguinte nesse livro Testemunha, né? Ele narra que em 1920 alguma coisa, 25, por aí, eu não lembro agora. Eu tenho até o livro aqui em PDF, tem um livro físico. Ele narra que, como membro do Partido dos Trabalhadores dos Estados Unidos, the Labour Party, ele recebia ordens diretas de autoridades soviéticas. Ou seja, ele nem sequer precisava agir no guarda-chuva do Partido Comunista dos Estados Unidos, ou dos grupos marxistas que existem nos Estados Unidos. Ele recebia ordens diretas da União Soviética. Era direto. E ele fala que ele, na sexta-feira, recebeu a ordem de se infiltrar dentro do governo americano. Na segunda-feira, ele já estava com emprego dentro da máquina burocrática, né, dos Estados Unidos, ou seja, em Washington, D.C. Isso não foi um caso isolado da década de 20. Isso não foi um caso isolado da década de 30, período que ele continuou atuando. Isso não foi um caso isolado da década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Recentemente, por exemplo, há um caso em que algumas mulheres chinesas, prostitutas, deixa eu ver aqui, Chinese Spy Congressman, deixa eu ver se eu acho isso rápido, botando aqui tudo de cabeça, né? Aqui, 8 de dezembro de 2020. Essa aqui é a matéria que eu peguei rápido. Peguei a primeira matéria, né? Tá aqui as mulheres que usavam políticos da Califórnia, né? E que essa aqui mesmo. Essas mulheres, elas meio que se prostituíam, e a palavra é precisa, né? Não estou aqui fazendo um juízo de valor. E elas pegavam os congressistas democratas e alguns até republicanos, como é no caso dessa matéria aqui, da Califórnia, e ali, por meio da prostituição, por meio de... né? Vocês sabem o que prostituta faz, né? Elas faziam o quê? Elas pegavam informações... Vou botar aqui para vocês terem acesso do texto. Elas pegavam informações desses congressistas e levavam essas informações para o Partido Comunista Chinês, e assim a coisa ocorre até hoje. Ou seja, isso não é história de James Bond, isso não é história de histeria da Guerra Fria, como alguns gostam de dizer, né? The Cold War Hysteria. É assim que eles falam aqui nos Estados Unidos, os esquerdistas, né? É sempre aquela velha história. Ah, só porque tem foice e martelo é comunista. Eles têm a cara de pau de falar isso, né? No Brasil, né? O Lula fala, eu sou comunista, eu quero o Brasil comunista. Você fala isso e as pessoas ainda vão dizer assim, não, mas eu não acho que o fulano é comunista, eu acho que ele é só um corrupto. Como se existisse a probabilidade de existir um comunista que não é corrupto, um comunista que não é pobre, um comunista que tem um bom coraçãozinho
que é diferente dos bandidos, assassinos, estupradores, etc, etc. Ou seja, pois bem, o que eu presenciei, o que eu testemunhei, estando em Brasília e vendo a coisa acontecendo, era exatamente esses mesmos modus operandi. O problema é que eu não sou um iletrado, analfabeto, burro e imbecil. E eu li e estudei com os melhores professores sobre o assunto no Brasil e fora do Brasil. Jeffrey Nyquist, por exemplo, um dos maiores analistas políticos que eu conheço. Olavo considerava um dos maiores analistas políticos no mundo atual. Perdeu o pai recentemente. Tem um tempo que eu não falo com ele desde o funeral, desde o falecimento do pai dele. Mas sempre quando conversávamos, a gente sempre falava dessas ações cujo modus operandi, ou seja, ações cuja a natureza da ação é idêntica a todos esses que são descritos nos livros de pessoas que deixaram o comunismo e abrem a boca, como foi o caso do Chambers. Ele se converteu ao cristianismo e ali ele escreve um livro para os filhos, né, dedicado aos filhos, mas para o povo americano. Vocês também vão encontrar muito dessas informações de operação comunista sofisticada nas palestras do Yuri Bezmenov. E quando você observa o que aconteceu no Brasil no período pré, durante e pós-eleitoral, você percebe que há alguma coisa muito sofisticada. Sinais no Diário Oficial da União, o presidente, choramingando, né? Chorando ali, não estou desprezando nem menosprezando, mas eu estou narrando fatos, o presidente chorando numa situação absolutamente, psicologicamente abalado, né? Numa situação difícil, e vídeos como aquele do general Heleno no carro, dizendo que a coisa não vai ficar desse jeito, Braga Neto também, e pessoas foram, então, caindo nessa conversa, de alguma maneira, a ponto de que a coisa gerou um grau de ebulição e preparou o 8 de janeiro para copiar o 6 de janeiro dos Estados Unidos. A semelhança entre o 8 de janeiro e o 6 de janeiro foi alertada neste programa Guerra de Informação, quando estavam aqui duas pessoas me ajudando como co-host. Mesmo quando um deles falava que não, que alguma coisa vai acontecer, eu falava... E o que nós presenciamos foi uma verdadeira ratoeira. Botaram queijo, alguns foram lá e comeram, e foram pegos. Nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Depredação de patrimônio público, e o presidente como um alvo, como se ele estivesse orquestrando tudo isso, o que está na cara que não é. Muitos não vão gostar do que eu vou dizer, mas o Bolsonaro não tem nem capacidade intelectual de orquestrar uma coisa dessa. Essa é a pior notícia. Ele não é intelectualmente capaz de poder fazer uma orquestração dessa magnitude. E eu falei ontem, é muito cedo para dizer que ele foi covarde, é muito cedo para dizer que ele é um estrategista. Estrategista não é muito cedo, não. O Bolsonaro não é estrategista. Mas assim, é muito cedo para querer condená-lo. Porque você tem que se colocar no lugar da pessoa e imaginar. Se eu tenho traidores no alto comando, se eu tenho uma imprensa absolutamente vendida, se nas universidades não há mais intelectos saudáveis, ou seja, não tem pessoas que saibam pensar, os humoristas preferem a censura, os artistas também, censura para os outros, né? Dinheiro no bolso. A frase que eu sempre repito, eu não sei se o povo brasileiro como um todo é um enfermo que deseja recuperar a saúde, ou que, ao desejar recuperar a saúde, esteja disposto a fazer todo o período de tratamento para isso, sobretudo com relação ao narcotráfico, sobretudo com relação ao poder do establishment brasileiro, que é visível numa prefeiturazinha pequena até a presidência da República. Você percebe que tem os caciques ali que nunca são pegos, se são pegos são soltos,
Tem sempre um acordo, um arranjo. É o famoso você sabe com quem você está falando? E agora esse vídeo do Weingarten mostrando então uma conversa onde, na verdade, o Duval ele já está declaradamente como um agente duplo, porque esperaram colocar essa mensagem de WhatsApp agora, em julho. Por que o Bolsonaro me mostra uma coisa dessa em julho? Mostra acreditando que justiça será feita, o que, para mim, já não é mais ingenuidade. Assim, é aquela ignorância burra mesmo, criminosa, que só vai levá-lo para o buraco. E os aproveitadores de plantão, tirando proveito dessa situação calamitosa, onde se o Bolsonaro fosse um pouquinho mais inteligente, ele não perderia tanto apoio, não faria com que os eleitores olhassem para ele, de certo modo, com raiva, ira, rancor, ódio, como tem muita gente. Ele vai continuar tendo seus apoiadores, aquelas pessoas que o apoiam no matter what, né? Ou seja, não importa em que situação as pessoas vão ficar ali apoiando, e é até compreensível isso, já expliquei sobre isso, essa questão da política se tratar de pessoas e meios, ou seja, não importa quais sejam os defeitos e os limites do Bolsonaro, não há um outro, e isso é verdade. Então as pessoas preferem fechar os olhos para as fraquezas, limites, imperfeições, etc., do que ficar dando coro a quem fica apenas levantando as fraquezas, os limites, as imperfeições e às vezes até mentindo, como é o caso do... Meu Deus, ele é tão relevante que eu esqueço o nome dele. O que era ministro da Educação? Veio patati patatá na cabeça, olha a merda. Eu vou lembrar o nome dele. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Enfim, essas críticas infundadas, elas somam-se às vezes a pedaços de fatos verídicos que realmente corroboram um pouco do que está sendo dito, e as pessoas não querem mais saber de separar ali minuciosamente. Opa, isso aqui é poeira, isso aqui é ouro. Isso aqui é poeira, isso aqui é ouro. As pessoas não querem fazer esse trabalho de minúcia, de separar o joio do trigo, que é o que eu tento fazer aqui com vocês o tempo todo. Nem colocar o Bolsonaro como um ser divino, um ser impecável, nem colocá-lo como vilão. O vilão é outro. O vilão é o Foro de São Paulo. O mal do Brasil é, de fato, o que acontece, que é decidido dentro do Foro de São Paulo, e os outros players vão seguindo com uma vassalagem amorosa, agradável a eles, ou seja, o narcotráfico, aceita de bom grado fazer tudo que o Foro de São Paulo pede, o Comando Vermelho idem, as Farc fazem parte do Foro de São Paulo, então não precisa nem dizer que é submissão, né? A Farc é como se fosse um sócio, né? As Farc, o PCC nem tanto porque não é formal, né? Mas a Farc, a Venezuela, os partidos comunistas do Chile, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, todos eles são sócios do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma empresa do ódio, do terror. É uma empresa, na verdade é uma organização criminosa, mas para que vocês possam entender, se você tem ali os sócios do crime. E os sócios não obedecem, porque ele já é sócio, ele já está tocando a sua própria empreitada. E uma orquestração dessa magnitude também não teria sido feita só pelo Foro de São Paulo. A gente já viu que o Foro de São Paulo não é competente o suficiente para fazer uma orquestração dessa magnitude, que não só foi feita, mas continua em andamento no Brasil